Nessa playlist, nós vamos discutir alguns temas ligados à cadeia de suprimentos, à supply chain. Esse primeiro podcast, ele traz um tema bastante conhecido, que é o de planejamento de vendas e operações, ou S&OP, Sales and Operations Planning. Nesse podcast especificamente, vamos conversar um pouco sobre o porquê que o ser humano não nasceu para conduzir esse processo. A primeira vez em que a recorrência de insucessos na implantação de um ciclo de S&OP foi há uns 10, 15 anos atrás, quando eu prestava consultoria para uma grande multinacional de bens de consumo. Numa conversa introdutória, nós desenhávamos os principais eventos do futuro ciclo de S&OP, quando eu percebi um certo desânimo, especificamente numa representante do grupo do cliente. E ao indagá-la sobre as suas primeiras impressões, ela basicamente disse assim: olha, mais um voo de galinha. Ou seja, algo que vai começar, que vai decolar, mas logo vai cair, vai aterrissar e vai se espatifar no chão. E, na verdade, depois eu soube que num horizonte de apenas 5 anos, aquela seria a terceira tentativa de implantação da metodologia. Nas duas primeiras, realmente, depois que o processo começou de uma maneira relativamente capenga, e logo ele foi deixado de lado. Se a gente olhar para a história recente, há várias estatísticas que quantificam o insucesso da implantação da S&OP. O Gartner tem um estudo que mostra que 67% das empresas não conseguiram avançar além do seu passo 2 do modelo de maturidade. É um modelo que tem 4 estágios. Uma outra consultoria chamada Kinaxis, ela fez um levantamento em que a maioria das empresas não supera o segundo estágio do modelo de maturidade do Lapide, e que também é um outro modelo de 4 estágios. A própria Oliver White, ela mostra que quase 60% das empresas não ultrapassam o estágio 2 do seu modelo, que tem 5 etapas. Então, o que está por detrás de tanto insucesso? 30%, 40% das implantações acontecem de maneira satisfatória. Isso quer dizer que a gente está falando de 60%, 70% de insucessos. Muito bem. Via de regra, o ser humano não gosta do S&OP. Eu sei que existem várias razões para justificar o processo, ele traz benefício, no longo prazo ele é importantíssimo, mas para que a gente consiga realmente superar o problema do voo de galinha e garantir a perenidade, é importante a gente enxergar algumas características do ser humano, e eu vou aqui citar 5 delas, que tornam esse processo bastante difícil. O primeiro, o S&OP não é motivador. Ele é um comprometimento imediato e compete pelo tempo exigido pelas atividades que dão resultado no curto prazo. Grande parte dos benefícios da S&OP, eventualmente indiretos, até mesmo intangíveis, eles vêm apenas no médio e longo prazo. Então, para a maior parte dos stakeholders, fica a pergunta do porquê apoiar decisões mensais do S&OP na promessa de um resultado futuro, se vai competir pelo tempo de alguns entregáveis de curto prazo. O segundo ponto, o S&OP não é uma metodologia definida com extrema clareza. Não há uma única definição para S&OP. Se a gente olhar, por exemplo, no horizonte de planejamento, apesar dela sugerir um horizonte de pelo menos 12 meses, há várias organizações que, ao customizar, encontram o seu melhor ponto de equilíbrio com 6 meses, 4 meses e às vezes até menos. Tá? Uma terceira característica, as pessoas não são feitas para S&OP. O processo de S&OP exige o livre compartilhamento de planos sem espaço algum para silos funcionais. Impõe-se um sistema de reporte sem retoques, transparentes, expondo gaps e deficiências. E vamos combinar, as pessoas não gostam de fazer isso. Tá? Um quarto ponto, as nossas expectativas com relação ao S&OP, elas são muito altas. Se a gente consegue estabelecer um conjunto de critérios e metas realizáveis, execuíveis, o S&OP passa a ser um pouco menos frustrante. E por fim, manter o S&OP é bastante doloroso. O ciclo de S&OP, pelo menos por enquanto, ele ainda é um processo muito cansativo, repetitivo, e para a maior parte dos envolvidos, tanto pelos líderes como por aqueles stakeholders que participam das reuniões.
É como ter que ir ao dentista todos os meses. Mesmo empresas com o processo implantado há décadas, mesmo aquelas com a certificação classe mundial, elas vão dizer reservadamente que a manutenção da SNOP é bastante difícil. Muito bem, eu citei aqui 5 aspectos dos seres humanos que inibem a implantação, a manutenção e o sucesso de longo prazo da SNOP. Esse é o objetivo desse nosso primeiro podcast. No próximo, a gente vai trazer um conjunto de ações que podem ajudar a implantar ou mesmo a fazer um turnaround do processo de SNOP.